E olha, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rebateu nesta quarta-feira as acusações apresentadas contra ele pelo seu ex-assessor Eduardo Tagliaferro durante uma sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado. O ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Tagliaferro, acusa Moraes, então presidente na época do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de utilizar a estrutura da Corte Eleitoral para instruir e produzir provas para processos no Supremo Tribunal Federal. No esclarecimento apresentado por Moraes, o ministro afasta a denúncia dizendo que diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, que no exercício do poder de polícia tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas como desinformação, discurso de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e às instituições. Ainda segundo a denúncia de Tagliaferro, membros do gabinete do magistrado no STF enviavam pedidos informais para consultar e levantar informações sobre perfis de investigados em redes sociais. Na justificativa, Moraes diz que os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais de maneira objetiva, em virtude de estarem diretamente ligadas às investigações de milícias digitais. Vários desses relatórios foram juntados nessas investigações e em outras conexas e enviadas à Polícia Federal para a continuidade das diligências necessárias, sempre com ciência à Procuradoria-Geral da República. Todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos. Isso é a declaração do ministro Alexandre de Moraes, tá? Essas foram as afirmações dele. E investigações em curso no STF com integral participação da Procuradoria-Geral da República, essa foi uma fala dele. Eduardo Tagliaferro foi ouvido pela Comissão de Segurança Pública do Senado no mesmo dia em que o STF deu início, então, ao julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Cairo Montelo chegou. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mariana. Bom dia. O trânsito estava pesado? Ana Flávia. Trânsito pesado, muito pesado, com muitos semáforos. Novos semáforos, inclusive, que eu não esperava que o Sandro Mabel colocasse, mas ele colocou. Você descobriu novos semáforos? Descobri novos semáforos. Bom, vamos começar então por esse assunto e eu queria já, no seu comentário, já emendar uma pergunta. Juiz tem poder ou tem esse direito de investigar alguém, ou o papel dele seria analisar provas que são produzidas pela polícia, enfim? O que acontece? Nós temos uma esfera que foge à regra tradicional, que é a justiça eleitoral, que também possui o poder de polícia. E nós precisamos rediscutir isso também. Hoje nós temos um ministro, mais uma vez, um ministro da Suprema Corte, que o tempo todo está no centro das atenções como se fosse um político. Já começa por aí o erro. Um juiz ele deveria só falar nos autos do processo. Eu gosto de pontuar sempre isso. O ministro Alexandre de Moraes, qual é a grande crítica? Toda decisão judicial ela deve ter um embasamento, uma fundamentação. Eu recebo um relatório da Polícia Federal, eu recebo um resumo, uma investigação e após a análise disso, eu decido. O que o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes trouxe foi uma situação, ele citou como exemplo, em 2002, um grupo de empresários, entre eles estava o dono da Havan, o Luciano Hang, e eles foram penalizados por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que não possuía um relatório técnico. Ele primeiro, de forma oficial, decidiu e dias depois determinou que o relatório, aquilo que deveria embasar a decisão, fosse confeccionado. Deixando o quê? Mais uma vez, um excesso de poder, um abuso de autoridade. Então nós temos um ministro que ele tem poderes assim ilimitados. Só uma pausa nisso, uma aspas no que você falou, um parêntese na realidade. Essa situação específica, que eu inclusive acompanhei esse depoimento dele falando, que as provas que ele tem é de que o ministro ele solicitou essa operação para esses empresários depois de uma matéria publicada por um jornalista no portal Metrópolis. No portal Metrópolis. Quando nós olhamos, nós aqui de fora, juristas, e vemos uma decisão tão séria sendo pautada por uma matéria de jornal, nós questionamos sim
a lisura, nós questionamos a parcialidade, a imparcialidade. Será que esse ministro, ele juiz, ele age com ímpeto político, com ímpeto ideológico contra determinados grupos e determinadas pessoas? Infelizmente, é mais um capítulo dessas enormes e grandes acusações aí que o ministro Alexandre de Moraes sofre. Ok, Ana Flávia. Bom, Mariana e quem está nos assistindo, Dr. Cário, é importante a gente lembrar por que o Tagliaferro é ex-assessor. Ele foi demitido porque foi preso em flagrante num caso de violência doméstica. Isso feriu a idoneidade moral dele e o ministro o exonerou por conta disso. Ele estava batendo na mulher, foi preso em flagrante. E aí, depois desse fato, é que se começa esses episódios da procura dele do outro lado político e de repente ele se torna o salvador da pátria e o único argumento que aquele grupo político... Por que eu deixo de chamar esse grupo de direita e chamo de grupo político? Porque eu quero fazer uma nova ressalta. Eu acredito que o nosso papel aqui enquanto comentarista seja provocar o desenvolvimento de novos raciocínios em quem está nos assistindo. E aí eu gostaria de fazer uma comparação com esse caso do presidente Bolsonaro se valendo de um argumento de falha de investigação do ministro Alexandre de Moraes com o caso Lula. Porque quando foi o caso Lula do Mensalão, o argumento é exatamente esse, uma falha do processo, uma falha lá do Dallagnol, se não me engano, e o grupo político Bolsonaro, e eu não chamo eles de direita, porque eu já disse outras vezes, o problema não é a direita, o problema é que o discurso é incoerente e eles representam apenas os seus interesses pessoais e não a ideologia da direita. Quando foi com o presidente Lula, esse grupo político não aceitou o argumento de falha no processo causada pela conversa entre Moro e Dallagnol. E por que agora, quando é conveniente, quando é para atacar o processo que o Bolsonaro está sofrendo, é conveniente aceitar esse argumento de que um assessor estava conversando, vazou conversa, que a motivação do ministro foi uma matéria de jornal? Toda a retórica do grupo político de um lado quanto do outro é baseado em matérias jornalísticas inúmeras vezes. Não significa que se basear em matérias jornalísticas para dar início a um processo investigatório seja ilícito. O problema é fundamentar-se essencialmente nisso. Esse é que é o problema. Se a investigação depois dessa motivação ela for séria ou ter começado por uma matéria jornalística, não tem problema nenhum. Então, onde eu quero chegar com toda essa minha argumentação? Que você que está nos assistindo, pense em relação a isso, tem um olhar crítico em relação a isso. Quando é conveniente usar certos argumentos e quando não é. Porque os grupos políticos, eles se valem disso para defender interesses pessoais. O discurso nunca é o seu melhor, o melhor para o cidadão. É sempre defender interesses pessoais. Independente, assim, do porquê ele saiu de lá, ou se agrediu a mulher tem que ser penalizado, inclusive, por isso. Independente disso, se existem provas de irregularidades, você concorda que isso tem que ser investigado, pelo menos, né? Eu concordo que isso tem que ser investigado rigorosamente. Sim. Existem indícios e isso está sendo feito. Não se abre uma CPMI, ele não está sendo escutado. Uhum. É o processo legítimo e ele tem todo o direito de falar e fazer o seu palco e se houver provas, por que não?